outras formas, vele cada um por si na direção da espiritualidade, para usarmos essa referência do Emmanuel. Ou seja, que a gente busque, pelos nossos esforços, olhar para as nossas preocupações, né, de cunho espiritual para o nosso aperfeiçoamento. E aqui eu vou propor até uma interação, né? Uma coisa fácil, se você tiver um papel e um lápis aí, você pode pegar, rascunhar, senão você pode fazer depois, ver o vídeo novamente, faz mentalmente, da forma que você quiser. Eu acho que a gente já até falou isso em outro momento, né? Mas é mais para funcionar como uma autorreflexão para a gente seguir aqui, né, rapidamente nessa reflexão desse texto tão belo, né? O quanto que você gasta no seu dia a dia com as atividades que você desenvolve, né? Você já parou para pensar nisso? Quantas horas você gasta para o trabalho, quantas horas você gasta para a higiene pessoal, para os seus afazeres do dia a dia? Então a ideia é justamente isso, né? Você pode fazer análise de um dia específico, padrão da sua semana, ou posso pegar a semana inteira, por exemplo, 7 dias da semana. E eu gosto muito de fazer 7 dias porque meu padrão de semana varia bastante de um dia para o outro. Mas aí você faz do jeito que você quiser. E a gente sabe, um dia tem 24 horas. Se a gente for fazer da semana toda, a gente vai falar de 168 horas. Tá? Mas não se preocupe com conta, não se preocupe com os números em si. O importante é a reflexão, né? Anote aí, quantas horas você passa dormindo? 8? Alguns dormem 4, tem uma rotina muito mais agitada, outros dormem 6. Anote o total de horas que você dorme. Quantas horas você passa cuidando da higiene pessoal, banho, necessidades fisiológicas, escovar o dente, outros cuidados. Vai somando as horas, tenta estimar uma quantidade de horas, né? Quantas horas você dedica ao trabalho, se você trabalha fora de casa, considere inclusive o tempo que você sai de deslocamento para chegar e para voltar, né? Quanto tempo você gasta com estudo, quanto tempo você gasta com um curso, enfim, com todos os compromissos que você tem no seu dia a dia. E não esqueça de colocar também as obrigações que a gente tem, que não são partes, né, de eixo nenhum, não faz parte do trabalho, não faz parte do estudo, né, mas que todos nós temos, né, o cuidar da casa, o cuidar das nossas roupas, o cuidar dos alimentos, preparar os alimentos, né, deixar as contas em ordem, são diversas obrigações que a gente tem, cuidar dos filhos para quem tem filhos, né, então a gente tem esses cuidados, essas obrigações que também consomem nossas horas. Então tente, né, fazer uma listinha de quantas horas você gasta ao todo aí. Quantas horas com TV, quantas horas com leitura e assim vai. Cada um vai acrescentando conforme a sua rotina. Depois que você listou tudo, né, e você soma quantas horas deu ao todo. Lembrando que se for num dia, no máximo que tem que dar é 24 horas, e aí a gente vai fazendo as contas da dedicação, né, que você tem no seu dia. Você pode ter feito um pouco menos de 24 horas, pensa mais alguma coisa que você esqueceu de colocar, mas a ideia é que todas as suas atividades somadas deem 24 horas. O tempo que você passa na rede social e por aí vai. Parece trabalhoso, né? Foge um pouco aqui do que a gente está falando? Não, né? Mas a ideia desse desafio é que a gente tente fazer uma análise de onde nós estamos dedicando os nossos esforços, né? Quantas dessas horas que você contabilizou ou vai contabilizar quando quiser fazer esse exercício depois, né? Quantas horas do seu dia você colocou ou você se dedica a cuidar das questões do seu desenvolvimento espiritual? Reflexão importante é essa, né? Se a gente faz uma prece, talvez alguns minutos de prece à noite, alguns minutos durante o dia, né? Talvez algumas poucas horas de estudo durante a semana, que a gente consegue contabilizar. Alguns têm muito mais se dedicando, né, a um trabalho edificante, né? Porém, eu acredito, no geral, que assim como eu, né, muitos também, quando a gente para refletir sobre essas horas, acaba pensando, nossa, são poucas as horas que eu gasto do meu dia ou da minha semana me dedicando às questões de cunho espiritual, né? Sim, é normal que as horas estejam bastante recheadas com atividades do nosso
universo material, porque nós estamos inseridos nesse meio. Nós temos que trabalhar para ter nossos recursos, buscar os nossos confortos, as nossas necessidades, né? Mas nós também temos alguns compromissos que a gente acaba relegando a segundo plano, que geralmente são essas horas, esses minutos que a gente dedica ao desenvolvimento espiritual, ao olhar por nós, né? Nós olharmos por nós, né? A gente tem que tomar o cuidado de não mergulhar e ficar afundado no mar das coisas materiais, né? Porque a gente está imerso nesse mundo, mas a gente deve direcionar os nossos esforços ao desenvolvimento de um equilíbrio rumo às questões espirituais, né? Então, quanto tempo gastamos desse nosso dia, das nossas semanas, né, com essas coisas e as coisas espirituais? Será que tem um equilíbrio? Qual é o ponto de equilíbrio? Talvez a gente não saiba dizer o ponto exato, mas é aquele ponto que te provoca um movimento rumo à transformação, né? A gente para tudo para resolver coisa do trabalho. A gente para tudo para resolver coisas de nossas obrigações, né? Será que a gente para tudo para desenvolver o nosso lado espiritual? Ou a gente só faz isso no tempo que sobra? Quando dá, ou hoje eu tenho que resolver outras coisas, então eu deixo meu lado espiritual para desenvolver na outra semana, no outro mês, ou ano que vem eu volto, né? Isso é importante. Nós temos que nos desenvolvermos pelas questões espirituais, pela nossa conexão com o plano superior, através da nossa transformação. E o Emmanuel coloca, né, que a gente fica muito preso nas questões do nosso universo material. E ele fala assim, né, não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros, né? Quando a gente se preocupa apenas com as coisas do universo material, sem equilíbrio, né? E o equilíbrio é sempre importante, não que a gente não deva nos preocupar, eu vou sempre insistir, estou sendo bem enfático nisso para a gente não esquecer, né? A gente se amarra nesses laços criados nesse ambiente, né? E muitas vezes fica difícil de se desencilhar. A gente está tão preocupado com o trabalho que o trabalho acaba criando laços que nos tira o sono, nos tira o conforto, nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, nos tira a calma, né? Porque a gente não dosa o equilíbrio, não desenvolve a paciência, a fé, a tranquilidade, que tudo tem o seu tempo, né? Então, o convite que o Emmanuel faz é olhai por vós, ou seja, que nós possamos nos preocupar também conosco, com as nossas coisas no relacionamento com o plano superior, com o universo espiritual. E como? Leituras, mudanças de hábitos mentais que combatam nos nossos próprios pensamentos a autodestruição, aquele pensamento que a gente fica maltratando a gente mesmo, né? O julgamento que a gente faz de nós mesmos e dos outros, principalmente, a falta do perdão, as reclamações cotidianas da nossa rotina, enfim, essas faixas vibracionais inferiores que nos consomem e que quando conseguimos lembrar do lado espiritual, quando muito, com muito esforço, é para pedir o quê? Deus olhai por nós. Deus sempre vai olhar por nós, mas também nós temos que fazer a nossa parte, nós também temos que olhar por nós, não só pedir a Deus. Deus faz a parte dele, Deus está sempre presente, mas nós temos que buscar também o nosso aperfeiçoamento, né? E Deus nunca desampara ninguém, e o Emmanuel coloca isso no texto também. Emmanuel, o mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e aí complementa. E desde muito recomendou, vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Ou seja, Jesus nos convoca a olhar por nós mesmos, né? E seguindo com o Emmanuel, ainda de um modo a executar isso, dando exemplos de como que a gente pode, quais são as maneiras de nos desenvolvermos por esse caminho, né? Ele coloca assim, retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à transformação sublime, ou seja, esforço, né? Vamos lá buscar os nossos deveres e vamos buscar esse aperfeiçoamento. Então, pessoal,
que a gente possa aumentar o nosso tempo gasto com o nosso desenvolvimento espiritual, né? Com essa mudança de hábitos, com a meditação, com a leitura, com a caridade, com o estudo, cada um na forma, no tempo que consegue encaixar na sua rotina. Nós não estamos sendo cobrados para abrir mão de cumprir com os nossos deveres materiais, mas que a gente busque um equilíbrio e que se preocupe também com o nosso próprio desenvolvimento moral, espiritual, né? Que a gente possa cuidar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? E mais importante do tempo que você dedica a isso, eu não consigo dedicar muitas horas, são poucas horas, é a qualidade e a intensidade com que você faz isso, com a sinceridade, com o amor, com a dedicação que você olha para o seu próprio desenvolvimento. Pessoal, o texto de hoje era isso, essa convocação que o Emmanuel e o Chico fazem para a gente, para que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, mas que a gente faça essa transformação olhando por nós mesmos, né? Buscando esse esforço dentro de nós e rumando junto com o olhar atento de Deus a uma plenitude, uma harmonia do nosso desenvolvimento. Obrigado.